Esse momento que nós estamos passando é um momento sui generis, porque em momento algum na história da humanidade nós tivemos uma situação como essa que nós estamos vivendo, porque é a primeira vez que uma pandemia com esse caráter é transmitida em tempo real por todos os canais de televisão, pela internet, pelo mundo todo. A última pandemia grave que tivemos foi em 1918 e 1919, que foi a pandemia da chamada gripe espanhola. E agora estamos tendo essa ligada ao coronavírus. Mas o nosso objetivo aqui não é de refletir sobre a questão da pandemia em si, porque já existem informações de sobra sobre a questão da pandemia em termos de cuidados de saúde, cuidados com o corpo, cuidados vários que a mídia tem exaustivamente colocado à disposição das pessoas. O nosso objetivo com esta live é refletir sobre uma questão que, por mais que se fale dela, ainda trazemos muitas dificuldades, que é a questão do medo. Algumas pessoas já não estão sentindo medo, mas pânico, que é uma exacerbação do medo, medo intenso de tudo que está acontecendo e tudo que pode acontecer. Então nós vamos refletir nesta hora sobre esse tema. Você pode participar enviando as suas perguntas, se você quiser, mas vamos refletir à luz de duas ciências, a psicologia consciencial e a medicina homeopática. A medicina homeopática que trabalhamos pessoalmente já há 30 anos e a psicologia consciencial há 25 anos. À luz dessas duas ciências, nós somos convidados a refletir muito mais do que as questões biológicas e sociais. Nós somos convidados a refletir que nós somos um ser que somos muito mais do que o corpo que temos. Nós somos um ser espiritual momentaneamente vivendo no corpo. Como somos seres espirituais momentaneamente vivendo no corpo, todos nós sabemos da nossa finitude. Sabemos que todos nós nascemos e que vamos morrer um dia. Não sabemos o dia da nossa morte, mas sabemos que ela é inevitável. Não temos como impedir a nossa morte. Apesar de tudo isso, de saber cognitivamente, racionalmente, é muito fácil entender que nós nascemos e vamos ter um dia da nossa morte, o ser humano naturalmente teme a morte. E esse medo é natural. Se nós não tivéssemos medo da morte, no sentido de um processo ligado a essa finitude, nós muitas vezes colocaríamos em risco a nossa própria vida. Então existe aquilo que se chama instinto de conservação.
todos os seres vivos, especialmente os animais e os seres humanos, têm o instinto de conservação. Nos vegetais, nos demais seres, não há uma consciência disso. Mas mesmo uma planta, quando é mutilada, por exemplo, quando ela é cortada, ela emite brotos para continuar vivendo. Às vezes nós vemos uma árvore cortada bem rente no seu, quase próximo da raiz, e ela brota querendo viver. No animal isso é muito claro, o instinto de conservação, e no ser humano mais ainda. Porque nós temos, além do instinto de conservação, a consciência de nós mesmos. Portanto, é natural o medo. Já não é natural o chamado medo patológico e o pânico. O medo advém desse instinto de conservação. Nós temos o dever de conservar o nosso corpo, manter a nossa integridade física e, claro, para manter a nossa integridade física, é fundamental que nós reflitamos sobre todas as questões de ordem biológica, de cuidados e tudo mais. Porque somos convidados a cuidar do nosso corpo. Agora, o principal é o cuidado com a nossa mente. E é isso que nós vamos tratar no nosso encontro ao vivo de hoje. O processo patológico relacionado ao medo, ao pânico, à ansiedade que muita gente tem vivido nestes dias, está ligado a um processo chamado insegurança existencial. A raiz de tudo é a insegurança existencial. O que é a insegurança existencial? A insegurança existencial é um processo no qual nós sentimos inseguros frente a várias situações que nós não temos controle. Nós não temos controle das questões externas, nós não temos controle do tempo, nós não temos controle do que está acontecendo no mundo, do que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, daqui a uma semana, principalmente nestes dias. Nós realmente estamos lidando com uma situação nunca antes vista. Nós não temos nem como planejar uma viagem. Uma coisa simples que todo mundo faz naturalmente. Neste momento, nós não sabemos se a pandemia vai durar meses, se ela vai acabar em pouco tempo, em mais ou menos tempo. Ninguém tem controle do tempo nem para fazer um planejamento. E todas as vezes que nós, de alguma maneira, entramos naquilo que na psicologia consciencial nós chamamos de ilusão de controle, nós desejamos ter o controle do que vai acontecer no futuro, do que vai acontecer com o mundo, com as situações várias. Todas as vezes que nós desejamos esse controle, o que acontece? Nós entramos num estado de insegurança existencial. Por que existencial? Porque é uma insegurança que faz parte da nossa existência. Nós estamos aqui exatamente para lidar com isso e trabalhar em função de superar essa insegurança. E aí o que ocorre? A pessoa entra nessa ilusão de que vai controlar o tempo, de vai controlar
o que ocorre fora de si mesma. Ela deseja tudo isso, sente uma insegurança que vai gerar medo, que vai gerar ansiedade muito grande. E pode, se não for cuidada, aprofundar em sentimento de pânico. E algumas pessoas podem, inclusive, se não se cuidarem, podem entrar num processo ligado à chamada síndrome do pânico. Qualquer situação faz com que a pessoa entre num estresse enorme. Nesse momento, uma glândula do nosso corpo, chamada suprarrenal, funciona intensamente, produzindo hormônios que são o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Então a pessoa fica como se ela estivesse num perigo enorme, como se tivesse, por exemplo, em frente a uma onça, um leão, um animal que quer atacá-la, e ela está ali encolhidinha, esperando o pior acontecer. Então, se nós não nos cuidarmos, nós podemos chegar nesse nível da chamada síndrome do pânico. E como que se faz esses cuidados? Vamos ver, vamos refletir juntos aqui como que se dá o cuidado para que nós possamos verdadeiramente nos libertar da ilusão de controle. Controlar o tempo futuro, controlar o ambiente externo, controlar o que as outras pessoas falam, fake news e tudo mais. É uma série de situações que nós somos convidados a nos desidentificar. Nós chamamos isso em psicologia consciencial de desidentificação. O que é desidentificação? Desidentificação é quando você observa uma situação e reflete com você mesmo. Eu não tenho o poder de controlar isso. Eu não tenho poder sobre essas questões externas. Então você se desidentifica. O prefixo de significa ausência de identificação. O medo, a ilusão de controle, é exatamente o oposto. É uma identificação com questões externas, com questões do tempo futuro, que você tenta, de alguma maneira, controlar, se identificando com o problema, trazendo todo esse problema para dentro de você. Então você se identifica com o problema e se perturba intensamente com o problema. Só que você não tem o poder de mudar isso. Como você não tem o poder de mudar, é fundamental fazer o exercício de desidentificação para centrar naquilo que você tem poder. Você tem poder sobre você, sobre as suas escolhas, aqui e agora. Então, o primeiro passo para um processo de desenvolvimento da segurança existencial, que é a virtude que dilui a insegurança existencial, é você se acolher. Acolher-se dentro do seu medo, do seu pânico, da sua ansiedade. Mas como assim acolher? Você pode perguntar, né? Como assim? Acolher-se é você se ver como um ser humano que está passando por uma experiência. Sim, uma experiência séria, uma experiência grave, que envolve toda a humanidade. Você está passando por uma experiência que não é simples para ninguém. Inclusive para quem entende do assunto, é necessário um trabalho constante. Trabalho com isso há 30 anos. E é um trabalho constante para serenar o coração, para não adentrar na síndrome do medo.
na síndrome do pânico em relação ao que está acontecendo. Então, o que você faz nesse momento? Acolhimento. Eu sou um ser que não sou uma super pessoa. Eu não sou um super homem, não sou uma super mulher, não sou super a ponto de não me afetar com determinadas situações. E essa situação que nós estamos vivendo realmente é uma situação muito complexa, muito profunda. Então eu me acolho nas minhas necessidades enquanto ser humano. Eu me acolho como eu sou e como eu estou. A segurança existencial que vai gerar a virtude da coragem, que significa literalmente agir com o coração, que transmuta, que ilumina o medo. Nós temos a segurança existencial, que dilui a insegurança. A coragem dilui o medo. A serenidade dilui a ansiedade. Então, as virtudes que somos convidados a exercitar. Então, coragem, usando o trocadilho, significa agir com o coração. O que significa agir com o coração neste momento? Agir com o coração é você buscar a sua realidade essencial. Muito mais do que seres no corpo, nós somos seres espirituais. É isso que a psicologia consciencial, que eu trabalho profissionalmente, dentro da psiquiatria consciencial, sou médico, homeopata e psicoterapeuta. Não trabalho com psiquiatria tradicional, trabalho com a psiquiatria numa visão psicológica consciencial. Essa abordagem, ela nos coloca claramente que nós somos seres espirituais, momentaneamente vivendo num corpo físico, para evoluir e crescer. Como eu sou um ser nessa condição, qual é o grande objetivo da minha vida? O objetivo da minha vida é aprender com as experiências. Então, este momento delicado das nossas vidas pede de nós todo um trabalho de aprendizado. Para aprender, é muito importante nós nos vermos como esse ser espiritual momentaneamente vivendo uma experiência terrena, mas que somos imortais na questão do espírito. E aí é muito importante o desenvolvimento de algumas virtudes que são básicas para desenvolver a segurança existencial. A primeira virtude básica é o sentimento de filiação divina. Como funciona o sentimento de filiação divina? O sentimento de filiação divina é uma virtude que você exercita para sentir-se filho de Deus. Não apenas para saber. O saber é intelecto. Muita gente sabe que é filho de Deus, que Deus é o criador de todo o universo. E na visão da psicologia consciencial, Deus é uma grande energia cósmica que organiza todo o universo, que criou todo o universo e criou leis para que esse universo funcione. Leis físicas, leis biológicas e leis morais também.
E somos seres convidados a aprender, a conhecer essas leis para podermos viver de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa. Isso vai acontecer a partir do momento que nós exercitamos essa virtude do sentimento de filiação divina, para sentir em nosso coração que somos filhos de Deus e que Deus vela por todo o universo. Deus protege a todos nós, indistintamente. E aí entra uma outra virtude, que é o sentimento de proteção divina. É muito comum, em momentos como nós estamos vivendo, um sentimento de desproteção, que pode até gerar um sentimento de abandono, como se nós estivéssemos abandonados num planeta cheio de perigos, cheio de situações as mais diversas, perturbadoras, desequilibradas, que nos enche de dificuldades. Isso não é verdade. Isso não é verdade no sentido de que, para entender tudo que nós estamos passando, é muito importante compreender como funcionam as leis do universo. E a maioria das pessoas é muito ignorante em relação às leis do universo. As leis físicas, a ciência vem desenvolvendo, as leis biológicas, as ciências biológicas, médicas, vêm entendendo cada vez mais. Já se conhece muito sobre a questão da biologia do vírus e tudo mais, mas as leis mais intrínsecas, que são as morais, que nós trazemos num código moral na nossa consciência, ainda a maioria das pessoas ignora completamente. Grande parte da humanidade ignora essas leis. Mas elas existem. Tudo indica, tudo mostra que elas existem. No nosso livro Inteligência Consciencial, nós abordamos essas leis, como elas funcionam e o código moral de leis, baseado em dados científicos, para entendermos como tudo funciona. Então, o sentimento de proteção divina, ele é um sentimento que advém do sentimento de filiação divina. Eu sou um ser imortal, numa experiência terrena. A mortalidade é do meu corpo, não é do espírito que eu sou. E, ao mesmo tempo, eu não estou abandonado no universo. Eu estou numa oportunidade muito importante para a minha vida, sob a proteção de uma grande inteligência da consciência cósmica, que é uma força onipotente que organiza todo o universo. Então, quando nós refletimos nesse ângulo, nós adentramos uma outra virtude, que é o sentimento de aprendiz. Para que nós desenvolvamos a segurança existencial, é fundamental exercitar o sentimento de aprendiz. O que esta experiência está me convidando a aprender? Ela me convida a aprender uma série de situações, do ponto de vista individual, coletivo, uma vasta oportunidade de aprendizado, tudo que nós estamos vivendo. Então, quando eu foco no aprendizado, é mais uma fonte, uma forma de eu me desidentificar do problema, porque aí eu foco na solução do problema que está em mim. A solução do medo, do pânico,
não é ficar horas a fio na televisão buscando informações uma atrás da outra que só gera muita confusão para muita gente. A solução para o medo, o pânico está dentro de mim. No processo no qual eu exercito o sentimento de filiação divina, o sentimento de proteção divina, o sentimento de aprendiz, para que eu possa desenvolver a coragem, agir com o coração, para que eu possa agir com serenidade consciencial, para que eu possa agir com autoconsciência. Vejamos que são virtudes muito importantes para que nós possamos estar bem, não apenas nessa pandemia, mas em qualquer circunstância da nossa vida. Todas as chamadas experiências desafio da vida, que são as experiências que nós temos alguma dificuldade, algum problema, nós somos convidados a exercitar nessas experiências, desafio, virtudes para transformar as experiências desafio em experiências aprendizado. Então nós estamos vivendo um momento muito importante da humanidade, que é uma experiência extremamente desafiadora, mas que pode nos gerar muito aprendizado e muito crescimento, porque nós vamos ser convidados nesses momentos a exercitar determinadas virtudes muito significativas para todos nós, que vão gerar amadurecimento, gerar crescimento para as pessoas que aproveitarem a experiência para olharem para dentro de si mesmos, refletindo no sentido profundo da sua vida, na questão da finitude do corpo e de que é muito mais do que esse corpo que é perecível, não só para pessoas que já estão mais próximas de uma possibilidade de morte, mas para todos nós. O fato de estar com 60, 70, 80 anos não indica que a pessoa vai morrer primeiro do que uma de 20 ou de menos idade. Quantas pessoas jovens morrem todos os dias no planeta? É uma quantidade enorme. Então, a finitude é uma questão que todos nós somos convidados a lidar. Agora, passar pelas experiências gerando aprendizado para crescermos enquanto pessoas que estão no processo de evolução para se aprimorar. É o grande objetivo da vida. Vamos ter uma pausa aqui para responder algumas perguntas. Temos uma pergunta aqui da infância consciente, acho que é da Jéssica. É possível exercitar a segurança mesmo em tempos de pandemia? Como exercitar essa virtude neste momento? Exatamente o que nós estamos falando. A segurança só vai acontecer se você centrar naquilo que você tem domínio. Nós temos domínio sobre as nossas escolhas nesse momento, aqui e agora. Nós não temos domínio sobre o futuro, nós não temos domínio sobre o passado, nós não temos domínio sobre as coisas que acontecem externamente a nós. Especialmente nesses dias, nem planejamentos a curto prazo nós podemos fazer, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Pessoas que planejaram viagens, como é o meu caso, para a Itália no mês de julho, estamos completamente sem saber o que vai acontecer, se vai ser possível, se não vai ser possível. Por quê? Porque é do tempo futuro. Nós só temos controle do tempo presente. Então, nesse momento, é o momento de centrar no tempo presente, para você ter segurança. Aqui agora, o que eu posso? O que vai ser amanhã? Amanhã, você novamente faz a pergunta. O que eu posso hoje? O que posso agora?
E em relação a você, o que eu posso? Então, se tratando de questões de higiene, já temos N informações. Em se tratando da principal higiene, que é a mental, espiritual, é o que nós estamos fazendo aqui. No final dessa live, nós vamos fazer um exercício de visualização para buscar o terapeuta interior, que é muito importante essa visualização, para que nós possamos nos acolher enquanto essência divina que somos. Todos nós somos uma essência divina. Então, nós somos filhos de Deus, aprendizes da vida. Como filhos de Deus, aprendizes da vida, que todos nós somos, o convite é de centrar nisso, centrar no ser maior que somos. Centrados no ser maior que somos, nós experimentamos esse processo da coragem, do agir com o coração. Eu sou um ser espiritual, amado por Deus. Eu fui criado por amor e para o amor. Tudo que existe no universo vem dessa criação divina, por amor e para o amor. Quando eu sinto isso, e não apenas verbalizo isso, com base em conhecimentos teóricos que às vezes eu tenho, da religião que eu participo, em qualquer circunstância, do sentido do saber, o saber é importante, sim, mas o mais importante do que o saber é o sentir no coração. Então, a coragem, que é a virtude que faz com que você haja com o coração, ela se baseia na segurança existencial e também em outra virtude, que é a virtude da confiança, que funciona como uma tríade. Confiança em Deus, que Deus é a energia amorosa que vela pelo todo o universo. Confiança na vida, no sentido de que a vida vai me proporcionar sempre experiências para que eu possa aprender, sempre. Experiências que são individuais e coletivas, como essas que nós estamos vivendo. São experiências que a vida nos oferece, muitas experiências desafio, e a vida também oferece experiências estímulo, experiências para entender como funciona a vida, de modo que nós possamos, nessas experiências de como funciona a vida, aprender com elas. Então, as experiências de desafio são todas experiências que muitas vezes nós sentimos como desagradáveis, que nós não gostaríamos de viver. Né? Quem é que gostaria de viver uma pandemia? Ninguém. Então, são experiências que nos convidam a exercitar muitas virtudes. Todas as experiências de desafio nos convidam a exercitar virtudes importantíssimas para a nossa evolução. As experiências de estímulo são as experiências que nos estimulam as virtudes. Se as desafios nos convidam a exercitar virtudes, as estímulos nos estimulam as virtudes. Então, por exemplo, uma meditação, uma visualização terapêutica nos estimula a desenvolver virtudes. No final dessa live, nos últimos 15 minutos, nós vamos fazer uma experiência dessa. A oração, outra experiência, estímulo muito importante nestes dias, porque a oração é o momento em que você se sente filho de Deus, necessitado da sua proteção, você reconhece a sua vulnerabilidade enquanto ser, porque uma das questões ligadas ao medo é a pessoa entrar no conflito de vulnerabilidade. Ela entra num processo de acreditar que ela precisa se proteger por ela mesma e ela se sente vulnerável e isso perturba muito.
Então, a oração é um mecanismo na qual a pessoa sente a sua vulnerabilidade e roga forças para lidar com essa vulnerabilidade. Então, em vez de entrar no conflito de vulnerabilidade, que ela tenta proteger por si mesma e se desespera, se angustia, ela ora rogando auxílio de Deus para se asserenar e se acolher nessa vulnerabilidade. Tem uma frase do apóstolo Paulo que ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que é o Criador da vida que me fortalece. Então, a oração é uma grande experiência, estímulo, que nos auxilia a viver o momento desafiador de uma forma equilibrada, de uma forma harmonizada. Esse momento desafiador nos vai propiciar um aprendizado e a oração nos fortalece nesse processo. Outra experiência estímulo é a própria meditação, a visualização terapêutica, muito útil no processo de nos estimular à melhoria. Há leituras de obras edificantes, obras que nos estimulam às virtudes, participar de um curso online ou presencial, né? Presencial neste momento está sendo complicado participar, mas um curso online de autoconhecimento e autotransformação que nos estimule as virtudes. Inclusive, o Plenitude Humana está com a Semana da Autoestima, totalmente gratuito. São um mini curso com 3 videoaulas sobre autoestima. Se você quiser participar, basta se cadastrar no nosso site e você faz gratuitamente. Temos muito material para estimular as virtudes gratuitamente no nosso site. Temos também cursos online para disposição. Então, muito importante neste momento você buscar essas experiências estímulo para estimular essas virtudes. Por quê? O que tem acontecido? O que tem acontecido é que, com toda a veiculação exaustiva da mídia, em vez de se estimular, as pessoas estão entrando em desespero, com tantas informações, muitas vezes desencontradas, muitas vezes fake news que só prejudica as pessoas, mas muita gente desesperada. Então, nós somos convidados a buscar adentrar no nosso interior para sentir uma realidade maior, e ao sentir essa realidade maior, nós possamos verdadeiramente estar num processo reflexivo, no sentido disso para as nossas vidas. Temos uma outra pergunta aqui da Dalva Azevedo. Alírio, como lidar com o desespero e o medo de nossos familiares e amigos? Sendo solidários. Por exemplo, essas informações que nós estamos passando não são complexas para as pessoas entender. Então, compreender, da mesma forma que nós somos convidados a nos autoacolher com os nossos medos, até com os nossos pânicos, com a nossa ansiedade, nós somos convidados a acolher os nossos queridos da mesma maneira, acolhê-los na situação. Acolher não significa validar o problema. Da mesma forma que nós nos acolhermos, não é nos acomodarmos ao problema, ao contrário. Você se acolhe para trabalhar pela superação do problema. Você acolhe o seu ente querido, convidando ele a refletir sobre o problema por esse ângulo maior. É claro que você não tem o poder de fazer as escolhas pelo seu ente querido. Você pode convidá-lo a refletir. Se ele vai refletir ou não, né, porque tem muita gente com uma visão materialista, tem muita gente com uma visão espiritualista bem
dogmática, pensando coisas mais diversas possíveis. Agora, nós não temos o poder de mudar o outro, nós temos o poder de mudar a nós mesmos, de refletir por nós mesmos. Agora, nós temos o dever consciencial de auxiliar o outro. Se o outro não quiser a nosso auxílio ou ficar impermeável ao nosso auxílio, o que nós podemos? Nós podemos auxiliar a outra pessoa pela oração, pela visualização terapêutica. A visualização que nós vamos fazer do terapeuta interior, nós podemos também emprestar essas energias do nosso terapeuta interior, conectado com o terapeuta interior do outro, e auxiliá-lo mesmo à distância, mesmo que a pessoa não saiba que está sendo auxiliada por nós podemos fazer isso. Então, a técnica que nós vamos oferecer daqui a pouco tem esse objetivo de nos conectarmos com o nosso terapeuta interior, oferecer a nossa energia para as pessoas que nós amamos e, por extensão, para a humanidade inteira nesse momento. Vamos fazer essa visualização terapêutica logo mais. Então, voltando à questão do que estávamos falando, de como que nós podemos nos libertar do medo. O medo é um processo, né, como falamos, natural, dentro da conjuntura. Então, acolhe-se e trabalha em função do desenvolvimento das virtudes que vão fazer com que você se liberte desse medo. Então, a virtude do sentimento de filiação divina, o sentimento de proteção divina, o sentimento de aprendiz, a segurança existencial e a coragem. São as 5 virtudes principais ligadas a essa questão do medo. Então, você se tornar uma pessoa mais segura porque você está centrada em você, centrada no aqui e agora, porque tentar se segurar no futuro, tentar se segurar nas coisas externas é como se você estivesse se movimentando numa areia movediça, e quanto mais você se movimenta, mais você afunda nessa areia. Então, não temos como nos assegurar fora de nós. Nós só temos como nos assegurar dentro de nós. Aqui e agora. Então, todas as vezes que a sua mente vagar para o futuro, você traz para o aqui e agora. Todas as vezes que a sua mente vagar para fora de você, para tentar controlar as coisas de fora, você traz para dentro de você. Então, fazendo exercícios nesse sentido. Aí você acerena a sua ansiedade, acerena todo o processo, se torna uma pessoa que se assegura nas suas questões interiores. Então, nós só temos 15 minutos da nossa live, então nós vamos fazer agora o exercício de conexão com o terapeuta interior. Gostaria que você fechasse os olhos agora e respirasse lenta e profundamente. Devagar e completamente. À medida que você for respirando lenta e profundamente, você vai relaxando o seu corpo, sentindo os pés relaxando, tornozelos, as pernas, joelhos, coxas, quadris, sentindo as 2 pernas bem relaxadas, descontraídas, relaxando o abdômen, a pelve, os órgãos do abdômen, relaxando o tórax, os órgãos do tórax, relaxando os ombros, braços, antebraços e mãos, relaxando a coluna, as costas, pescoço, face,
cabeludo, sentindo todo o seu corpo bem relaxado. E agora que você está bem relaxado, busque um momento significativo, um momento feliz da sua vida, um momento em que você tenha sentido a realidade cósmica, a consciência cósmica. Um momento que você sentiu que você é muito mais do que esse corpo físico. Se você tem alguma dificuldade de alguma lembrança, imagine alguém que vocês conheçam e que tenha tudo isso. Imagine como se você fosse essa pessoa. Esse momento significativo pode ser um momento junto à natureza, junto a um ente querido, um animal de estimação. É o momento em que você sentiu que você é amor. Você sentiu essa energia amorosa dentro de você. Perceba que esses pensamentos vão se transformando numa luz muito intensa, que forma um sol dourado no centro do seu peito. Sinta a expansão dessa luz envolvendo todo o seu corpo, melhorando o sistema imunológico do seu corpo, fazendo com que todas as células do seu corpo estejam em harmonia, em equilíbrio nesse momento. Sinta a expansão dessa energia amorosa por todo o seu corpo. Cada célula do seu corpo recebe a energia de amor que você é, o seu terapeuta interior. Esse sol interior é o seu médico interno, é o seu terapeuta interior. Você pode acioná-lo para um processo de autocura. E adiando toda essa energia amorosa pelo seu corpo. Todos os sistemas do seu corpo, especialmente o sistema imunológico, se equilibra neste momento, em que a luz desse sol interior se expande, gerando todo um estado de bem-estar. Se você tem alguma dor, algum problema perceptível, orgânico, sinta essa luz interior, como se estivesse massageando, diluindo qualquer energia que esteja produzindo dor, qualquer bloqueio energético que esteja produzindo esse mal-estar, esse desequilíbrio, que está gerando dor ou esse sintoma que você está tendo. Enfim, sinta a energia amorosa envolvendo todo o seu corpo físico. E agora sinta essa energia amorosa diluindo qualquer sentimento de insegurança, de medo, de ansiedade, de angústia.
de pânico. A energia amorosa dilui. Perceba que a energia amorosa é luz. E esses sentimentos são ausência de luz. Então, quando você expande a energia do seu terapeuta interior, desse sol dourado, do ser essencial que você é, você dilui, você ilumina essas energias que você sente em forma de medo, insegurança, ansiedade, angústia, pânico. Sinta a energia do sol interior diluindo tudo isso. Você vai sentindo cada vez um maior bem-estar. Vai sentindo cada vez mais a coragem para agir com o coração. Você sente a presença de Deus dentro de você agora. Você sente a força divina dentro de você. Você se fortalece com essa força. Você sente uma proteção muito grande neste momento. Você se sente protegido, como se você estivesse no colo de Deus, sentindo muita proteção, muita harmonia. Sinta-se assim, veja-se assim, ouça-se assim, sentindo que todo e qualquer sentimento negativo ligado à pandemia ou qualquer outra situação que esteja angustiando o seu coração vai se diluindo neste momento. Sinta o fluir dessas energias. E agora que você se beneficiou dessas energias do seu terapeuta interior, mentalize pessoas queridas para você, pessoas que você ama, que você quer compartilhar essa energia de amor. Mentalize essas pessoas na sua frente, e como um foco de luz saindo do centro do seu peito e se irradiando para a imagem mental da pessoa na sua frente. Vai mentalizando uma a uma as pessoas queridas que você quer receber, que você quer doar a sua energia, a energia do seu terapeuta interior. Imagine no centro do peito dessa pessoa o mesmo sol dourado, o terapeuta interior da outra pessoa, da pessoa que você ama, e mentalize a sua energia projetando-se até o sol interior da outra pessoa, convidando o terapeuta interior da pessoa querida para diluir também os seus medos, as suas angústias, a sua ansiedade, a sua insegurança. Vá sentindo cada vez mais essa luz projetando do centro do seu peito, envolvendo os seus entes queridos, um a um. Basta imaginar a pessoa, projetar a luz, e aí você busca outra e outra, pode trazer quantas pessoas você quiser.
está sentindo cada vez mais a energia amorosa envolvendo você e a pessoa imaginada, a pessoa que você está mentalizando. Porque quanto mais você visualiza o seu terapeuta interior nessa luz desse sol dourado, mais intensa é a energia com você, sendo projetada às pessoas que você ama. E agora vamos ampliar um pouco mais. Além das pessoas que você ama, aos irmãos e humanidade nesse momento. Mentalize a luz do terapeuta interior se expandindo e abrangendo todo o planeta agora. O nosso Brasil, do nosso Brasil para a América do Sul, da América do Sul para a América Central e América do Norte, das Américas irradia-se para a Europa, África, Ásia, Oceania. Mentalizemos essa luz dourada desse sol interior do nosso terapeuta interior, envolvendo toda a humanidade neste momento delicado, mas ao mesmo tempo repleto de aprendizado para todos nós. Sintamos a luz dourada envolvendo o planeta inteiro. Você pode visualizar o planeta inteiro envolvido numa luz dourada. As pessoas se acerenando, se acalmando, libertando-se desse sentimento de pânico, de medo que graça por toda a sociedade nos últimos tempos. E agora, lentamente, você vai retornar ao seu estado de vigília, movimentando o corpo bem devagar, abrindo os olhos. Se você quiser, você pode espreguiçar, voltando ao estado de vigília, trazendo com você essa experiência amorosa. Você acabou de fazer um exercício profundo de auto-amor, de amor ao próximo, de amor à humanidade, exercitando virtudes muito importantes para o nosso equilíbrio, que é a virtude do amor incondicional, da compaixão, a compaixão por você mesmo, a compaixão pelo seu próximo, mesmo que você não conheça. Vejamos que esse exercício, ele fortalece o nosso coração. Pode ser feito diariamente. Você viu que é muito simples. Você primeiro faz um relaxamento físico e mental, depois você mentaliza o terapeuta interior em forma de um sol dourado nessa região do seu peito, aqui no centro do peito. Depois que você mentalizou, você busca um momento significativo, feliz, qualquer momento significativo que você tenha sentido muito amor e muito amado por você mesmo, por outra pessoa, não importa, até por um animal de estimação que transmite para você um carinho, um amor, você sente isso, intensifica essa energia. Depois de você intensificar essa energia no centro do seu peito, você irradia por todo o seu corpo. Mentaliza essa energia desse sol dourado envolvendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés, envolvendo cada sistema, cada órgão do sistema digestivo, circulatório, do cardiocirculatório, do sistema imunológico,
especialmente nesses dias, o sistema imunológico é muito importante. Você visualizar amor para o seu sistema imunológico, para que com esse equilíbrio que você gera com a sua energia de amor, o sistema imunológico ele vai ficar mais fortalecido. Claro que você deve tomar todos os cuidados de higiene, tudo que está sendo preconizado, mas o cuidado a mais usando o terapeuta interior é muito eficaz para você se fortalecer. E caso você contraia o vírus, que seja o mais ameno possível, dentro das possibilidades que envolvem outras questões também, e não só essa. Depois que você fez esse trabalho com você mesmo, você com o seu corpo, você vai mentalizar a luz envolvendo todos os sentimentos negativos que você está tendo, diluindo os sentimentos negativos, e depois disso você visualiza os seus entes queridos, faz o exercício do terapeuta interior, projetando a luz no terapeuta interior do outro, da outra pessoa, do seu ente querido, e depois você pode alargar para toda a humanidade. É muito simples, 10 minutos, nós fizemos em 12 minutos, mais ou menos, o exercício. Você pode fazer diariamente, se fizer mais do que uma vez por dia, é muito útil também, né? E fazer também em momentos que você sentir alguma angústia, sentir ansiedade, o que vai acontecer, começar a sentir medo, faça esse exercício. Ele é simples, fácil de fazer. Muita gente reclama, mas eu não consigo visualizar, eu não consigo ver imagem. Imagina, é só de pensar, pensa naquilo. Pensa e busque sentir. E, no primeiro momento, você pode ter alguma dificuldade, mas gradualmente essas dificuldades vão diminuindo e você vai habituando a mente a concentrar no tempo presente. Se vier um pensamento ou outro e você faz novamente volta para o exercício quantas vezes for necessário. É assim que funciona. Então, agradecemos a sua presença aqui conosco nesta live. Na quarta-feira, às 20 horas de Brasília, temos outra live. Vamos continuar falando sobre essas questões, buscando um outro subtema dentro desse tema da saúde integral, da saúde da mente, do corpo, do espírito, para que nós possamos, nesse momento delicado, estarmos juntos para essa melhoria em conjunto. Muita paz para você e até uma próxima oportunidade.